Parte 2. Benefícios da ação. A ação pode nem sempre trazer felicidade, mas não há felicidade sem ação. Benjamin Disraeli. Ação cala a moral falsa. Muitas vezes não agimos porque tememos o fracasso. Acho que não estamos fracassando. Desde que nascemos falhamos em caminhar, falhamos em fazer a equipe, falhamos em escrever corretamente. Nós nascemos em uma vida de constante fracasso todos os dias. É uma falha em ser quem você será amanhã. Com certeza em algum momento começaremos a nos sentir envergonhados do fracasso. Não estou convencido de que é disso que realmente temos medo. Então o que realmente tememos de ser rejeitados pela tribo, o chefe, a garota, pela multidão. Essas coisas atearam fogo em nossas amígdalas. Humanos precisam de humanos. Tememos que se nós faça o que queremos, vamos pisar no pé de outras pessoas. Podemos tomar um termo errado e ser rejeitado se você for totalmente você mesmo. A tribo pode rotulá-lo de pária e você nunca será incluído novamente se falharmos. Seremos amados. Falhas que seguem as regras perdoados. Aqueles que saem interrompem a ordem natural de jeito nenhum. A ação fecha a mente, que estabelece a mente, que está preocupada com as regras. A ação está preocupada com a criação, está preocupada com o que não é o que deveria ser. A ação mata o vício em que estamos viciados. Tudo lá são, literalmente, produtos químicos que nos obrigam a ficar no Reddit olhando fotos de gatos. Toda novidade esguicha pequenos produtos químicos em nosso sistema. Temos que lutar contra isso se não podemos evitar. Somos viciados em elogios e em olhar para outras pessoas vivendo suas vidas no Facebook. Somos viciados em programas de TV e em açúcar. Somos viciados em fugir daquilo que sabemos que deveríamos fazer. Leva um momento de força para ignorar o vício e agir para parar de desejar sorvete. 5 minutos depois de correr o interesse. Verificar Instagram EDS. E no minuto em que você desliga seu telefone, assim que você começa o vício, é destruído a ação. Da vida a clichês. Sabemos que os clichês existem por uma razão. Talvez eles não estejam todos corretos, mas eles têm servido a algum propósito por um longo tempo. Não podemos realmente apreciá-los até que tenhamos experiência direta, até que estejamos cara a cara com algo que nos faz dizer que é sobre isso que o vovô estava falando todos aqueles anos. Do seu lado, ele não está ocupado nascendo, está ocupado morrendo. Bob Dylan o tempo trabalha contra qualquer coisa que seja. Máquinas estagnadas que não usam água. Ferrugem que fica parada se transforma em tubarões venenosos que não nadam. Sufocam quando você age. Você está colocando o tempo do seu lado. Você está garantindo que aprenderá com o tempo. O tempo lhe dá mais oportunidades em vez de diminuí-las. A ação usa o tempo para criar novas potencialidades e até novas vidas. A ação é genial. Einstein disse que não é que eu seja tão inteligente, é apenas que fico com problemas mais longos. Ele se imaginou cavalgando junto com um feixe de luz quando era um menino, que mencionou que ficou com ele na casa dos 30 anos, que não conseguia parar de pensar nisso até que pudesse explicar. Thomas Edison tem kimono mesmo nos muitos clichês sobre a importância do trabalho duro, cuja verdade, como todos os clichês que você realmente não entende até que tenha vivido a ação. Um gênio favorito e 1% inspiração, 99% transpiração. Friedrich Nietzsche tinha uma maneira poética de dizer a mesma coisa. Não fale sobre superdotação, talentos inatos. Pode-se nomear grandes homens de todos os tipos que eram muito pouco dotados, adquiriram grandeza, tornaram-se citados gênios à medida que colocamos isso em qualidades cuja falta ninguém sabia o que eram. Orgulhar-se-ia de que todos possuem aquela seriedade do trabalhador eficiente que primeiro aprende a construir as partes adequadamente antes de se aventurar a fazer um grande buraco. Eles se dão tempo para isso porque tinham mais prazer em fazer bem as pequenas coisas secundárias do que no efeito de um todo deslumbrante. Scott Fitzgerald aponta para o buraco estonteante referido por Nietzsche. Aqui o gênio é a habilidade de colocar em prática o que está em sua mente. A ação é necessária para construir lentamente a ponte da imaginação para a realidade. Sua arte é sua ferramenta escolhida para expressar o que está em sua mente. Será frustrantemente ruim no início. É apenas com a prática diligente que podemos afiar a ferramenta e ver expressões mais definidas de nossa mente na ação do mundo interno. É a inspiração que muitos dos maiores escritores explicam que seu processo criativo é sentar e escrever. É o esforço que abre você para a inspiração.
Ninguém atinge a grandeza, exceto através da prática intensa por um longo período de tempo. Tentamos contornar isso. Vemos pessoas que o primeiro romance foi um best-seller, ou quem criou um primeiro empreendimento comercial de sucesso. Devemos ser eles. O que nossas historias raramente incluem é o tempo que esses prodígios colocados à frente do tempo deixados de fora é o sacrifício e a dor que sofreram pessoalmente por causa de sua intensa dedicação. Inspiração vem para aqueles que trabalham lá. É uma musa, mas ela não vai entrar esvoaçante em sua sala de escrita e espalhar fadas criativas poeira em sua máquina de escrever ou em um computador. Ele mora no chão ou ele é o tipo de cara do porão. Você tem que descer ao nível dele. Quando você chegar lá, você tem que mobiliar um apartamento para ele morar. Você tem que fazer todo o trabalho. Em outras palavras, trabalhar enquanto a musa senta e fuma charutos e admira seus troféus de boliche e finge ignorar você. Você acha isso justo? Mas ele tem inspiração. É certo que você deve fazer todo o trabalho e queimar todo o óleo da MEI, porque o cara com o charuto e as asinhas tem um saco de magia. Há coisas lá que podem mudar sua vida. Acredite em mim, eu conheço Stephen King em escrever ação é inspiração. Parte 2. Você não precisa de outra citação motivacional colocada sobre uma imagem de uma montanha. Pense sobre o que acontece toda vez que você entra em uma imagem motivacional ou farra de vídeo. Você pula de imagem em imagem, liberando um pouco mais dopamina a cada clique como um viciado. Então você chega a um ponto, talvez uma hora depois, e percebe que toda a motivação foi matar o tempo. Agora que você está exausto e não tem energia para fazer mais nada, uma maneira muito melhor de se inspirar é pegar trabalho de ação em seu projeto. Dê o primeiro passo para começar um novo hábito. Escreva o primeiro parágrafo de uma postagem de blog e faça algo. A única informação que permanece inspiradora no longo prazo é a informação que aplicamos. Conhecimento não é poder, é frustração. Conhecimento aplicado é poder quando seu padrão é a ação. A inspiração se constrói como uma bola de neve. Não é o fardo que o destrói, é a maneira como você o carrega. Warren Buffett se tornou um dos homens mais ricos do mundo, seguindo cada uma de suas ações até a próxima. Fazer tudo de uma vez. Ele começou onde estava e então se moveu lentamente e metodicamente. Sua maior vantagem: não cometer erros gananciosos ou estúpidos. Nenhum grande projeto é concluído em um movimento. Há vários movimentos, peças que devem seguir uma ordem particular. É irreal pensar que você vai adotar todos os bons hábitos que você acha que deveria hoje. Você pode ter um ótimo dia e então ter a certeza de cair do cavalo. Para construir hábitos fortes, você deve começar com um hábito único. Pratique-o diligentemente até fazê-lo sem pensar. Só então você passa para o próximo hábito. Pequena ação consistente supera saltos hercúleos únicos. Quase toda vez que a ação é paixão, mais focado em amar o que fazemos, menos acabamos por amá-lo. A maioria das pessoas em Newport não deve largar seus empregos e fazer o que amam pela simples razão de que a maioria das pessoas não consegue ganhar dinheiro fazendo o que ama e vão parar de amar o que ama quando tentarem ganhar dinheiro com isso. Talvez eles começariam a amar o que eles fazem se parassem de sentir que deveriam estar fazendo outra coisa em vez de encontrar sua paixão e, em seguida, começar a trabalhar. Comece a trabalhar e você poderá encontrar sua paixão. Ação. Encontra sonhos falsos de uma maneira que, para proteger-nos do fracasso, é garantido que abraçamos um sonho que é tão audacioso que certamente falharemos. Isso nos dá um certo consolo. Eu nunca deveria ter tido uma chance de qualquer maneira. Esta resposta não satisfaz ninguém dedicado à ação correta. Embora não houvesse aprendendo sem hipótese, sem teste, sem incerteza, sem risco, nos sentimos seguros em prever uma falha que não poderíamos ter certeza de que a ação certa garante o progresso mesmo em face de sabotar. A ação inconsciente torna você grande. Ação significa que você arriscou estar errado. Você colocou sua pele no jogo por ter algo a perder. Você se separar daqueles que estão nos bastidores. Uma lição que aprendi com esta cultura grega antiga é a noção de megalo-saikan, um termo expresso na Ética de Aristóteles, um senso de grandeza que foi superado pelo valor cristão de humildade. Não há palavra para isso nas línguas românicas. Em árabe é chamado de sapato melhor, traduzido como não pequeno. Se você correr riscos e enfrentar seu destino com dignidade, não há nada. Se você não pode fazer isso, o torna pequeno. Se você não correr riscos, não há nada que você possa
possa fazer que o torne grandioso. Nada. E quando você assume riscos, insultos de homens medíocres, aqueles que não arriscam nada são semelhantes a latidos de não animais humanos. Você não pode se sentir insultado por um cachorro na cinta. O cisne negro. Como criar coragem? Coragem não é algo que você já tem que o torna corajoso. Quando os tempos difíceis começam, coragem é o que você ganha quando passa pelos tempos difíceis e você descobre que eles não são tão difíceis. Afinal, Malcolm Gladwell, David Goliath se esquecem de despedir-se ou de ser uma galinha ou um covarde. Se esquecem de ter coragem. Esqueça sua mentalidade. Por um minuto haja distraia-se de como assustador a coisa é estar tão profundamente envolvido nisso que não há espaço para mais nada. Então, mais tarde, depois de ter sido derrotado, falhou e chorou, você olhará para cima e verá o que fez, o progresso confuso que você fez, curso em zigue-zague impossível de jogar que você fez. Pegue aqui o coração valente que você conquistou. Você terá esquecido porque você sempre teve medo de que a ação invoque a ajuda dos deuses até que alguém seja cometido. A hesitação, a chance de retroceder, sempre a ineficácia em relação a todos os atos de iniciativa e criação, que existe uma verdade elementar cuja ignorância mata inúmeras ideias e planos esplêndidos que, no momento em que alguém definitivamente se compromete, a providência se move para toda uma série de questões de eventos, desde a decisão levantando a seu favor todos os tipos de encontros imprevistos, encontros e assistência material que nenhum homem poderia sonhar que teria vindo em sua direção. Eu aprendi um profundo respeito por um dos dísticos de circunferência. Tudo o que você pode fazer ou sonhar que pode começar, ousadia tem poder de gênio e magia nele. W.B. Mauri. Há uma magia em ação que os cristãos chamam de Deus. Emerson chamou a super-alma. Existem milhares de outros nomes que ninguém pode fingir que não está lá. Toda vez que comecei a falar tomando ações em direção a um objetivo, meu ambiente e outras pessoas me ajudaram de maneiras imprevistas. Talvez as pessoas sejam apenas atraídas por alguém que sabe o que querem. Talvez quando você sabe o que quer, seja capaz de ver e obter as coisas de que precisa com mais facilidade. Não sei, parece mágica e aprendi isso pelo menos com minha experiência de que se alguém avança com confiança na direção de seus sonhos e se esforça para viver a vida que imaginou, terá um sucesso inesperado nas horas comuns. Se você construiu castelos, mas seu trabalho não precisa estar perdido, é onde eles deveriam estar agora. Coloque as bases sob eles. Henry David Thoreau. A ação de emergência cria novas possibilidades que não existiam antes. De cada passo que você dá em uma determinada direção, multiplica as oportunidades para você nessa direção, as oportunidades e os outros caminhos encolher para abrir espaço. Você escolhe a direção em que seus possíveis futuros emergem. Você não sabe exatamente como será isso, mas você tem uma ideia que o surgimento é uma força poderosa que você se envolve todos os dias. Funciona para o bem e para o mal. É por isso que é tão fácil ficar preso na depressão. Cada passo para a depressão cria novas possibilidades mais sombrias. Por outro lado, cada passo em direção a uma mente e corpo saudáveis cria um novo potencial de saúde. A cada refeição saudável, treino ou pensamento positivo cria uma abertura para mais. Aqueles que podem ver uma oportunidade de negócio podem ver milhares. Aqueles que escrevem diariamente nunca ficam sem ideias. Aqueles que se odeiam o mundo. Você escolhe todos os dias, a cada hora. A ação equilibra passado, presente e futuro. Quando estamos pensando, é quase sempre sobre o passado, ou o futuro ou o presente. Se perde pensamentos, não tem muito o que fazer no momento presente. Tudo parece estar seguro no momento presente. Não há nada com que se preocupar. Não há nada do que se arrepender no presente também, para que eles saiam de viagem no tempo e encontrem coisas com que se preocupar e sonhar. Há um tempo para isso, é claro. Precisamos refletir, precisamos planejar. Infelizmente, apenas padrão em gastar toda a nossa energia nessas coisas, nos concentrando na ação, mas o passado, presente e futuro de volta ao equilíbrio. A ação concentra sua mente na criação. Quando você age colocando algum conhecimento em ação, praticando, fazendo, consertar o que quer, que você force sua mente para o modo criativo, que é agora, está se tornando melhor em algo. Agora é fazer algo que você tem em uma troca instantânea de uma mentalidade de consumo para uma mentalidade de criação, de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. A ação aciona sua intuição.
Steve Jobs disse que comecei a perceber que uma compreensão intuitiva e consciência eram mais significativo do que o pensamento abstrato, uma análise lógica intelectual. Na verdade, como podemos desenvolver nossa ação sensorial intuitiva? Existem exercícios como meditação e escrita do fluxo de consciência que valem a pena praticar para aprimorar nossas intuições também, mas não há maneira melhor de desenvolver nossa intuição do que fazer ação. Se você deseja desenvolver uma intuição para tomar decisões rapidamente, então pratique tomar decisões. Força-se a um limite de tempo de 30 segundos para qualquer decisão sem risco de vida. O sinal de um verdadeiro mestre é a capacidade de fazer o trabalho sem parecer ter que pensar sobre isso. A razão de um mestre não ter pensar é porque ele internalizou todos os processos da tarefa que sua intuição conduz suas ações. Observe que as intuições são específicas para a área de domínio de uma pessoa. O chefe tem uma intuição sobre como as coisas terão sabor. O geral tem intuições sobre quando atacar, e o psicólogo tem intuições sobre o que pode ajudar as ações da psique de uma pessoa a desenvolver seu sexto sentido. A ação coloca você no estado de fluxo, uma vez que os detalhes de qualquer que seja o seu ofício sejam internalizados. Você é capaz de entrar no estado de fluxo. Este é o estado mental que permite a maior realização humana. Atletas e comerciantes chamam de estar na zona. Também acontece de ser o estado em que encontramos mais felicidade. Não nos sentimos felizes no momento do fluxo, mas o descrevemos mais tarde como uma experiência de pico. Este estado está prontamente disponível para qualquer um que colocou muitas horas de prática deliberada focada, que é a ação focada prioriza o consumo. Estamos em uma época pior do que o jornalismo amarelo. Todos estão desesperados por sua atenção. Se você não for proposital, irá passar toda a sua vida consumindo conteúdo sem sentido. A internet colocou o foco do jornalismo em uma manchete clicável com conteúdo compartilhável, sendo útil ou informativo. Não é mais uma prioridade da mídia. Meu mural do Facebook tem feito algumas promessas bastante audaciosas. A única coisa que você precisa saiba para ter sucesso: os 4 passos para transformar seu negócio. Essa super fruta vai derreter gente gorda em e-mail, exigindo nosso tempo. Nossos amigos esperam que assistimos a 50 programas de TV diferentes. Eu ainda tenho que fazer aquele curso para aprender que outra coisa. Existe incrível quantidade de informações disponíveis. Na melhor das hipóteses, podemos consumir cerca de 0% delas quando nos concentramos em agir. Torna-se óbvio que quando eu comecei a escrever este livro, eu imediatamente parei de ler livros que eu estava lendo. E quais programas importam para nós? Se houver, eu também limitei severamente meu tempo no e-mail e no Facebook e apaguei todos os aplicativos do meu telefone para consumo, exceto para o aplicativo Kindle. Lendo as meditações de Marcos Aurelius, fazia parte da pesquisa para este livro com foco na ação e atua como um filtro poderoso para o seu consumo de informação e entretenimento, limitando o tempo que você gasta nele e direcionando sua atenção para o que aquilo com mais valioso. Predição tacanha da adivinhação tem um efeito analgésico ou terapêutico interno. Esteja ciente do efeito num dos números mágicos. Esteja preparado para todas as eventualidades relevantes. Nassim Tulipa. O cisne negro. É bom fingir que sabemos o que vai acontecer, o que queremos acreditar, que podemos prever o futuro. Ignoraremos todas as evidências do futuro e nos apegaremos às palavras dos falsos profetas. A ação nos ajuda a evitar esse falso sentido de confiança, nos endurece para o que pode vir, nos permite nos preparar para o futuro. Ao mesmo tempo que admitimos que não sabemos o que vai acontecer, a ação permite serendipidade. Horácio Walpole cunhou o termo serendipidade depois de ler o conto de fadas persa Os Três Príncipes de Serendip. Na história, estavam sempre fazendo descobertas por oxidantes e sagacity das coisas que eles não estavam procurando. Se os príncipes sentassem em casa entediados, eles nunca fariam nenhuma descoberta emocionante. Se estivessem tão focados em sua busca que chegasse sua mente para o que estava ao redor deles, então eles perderam muitas oportunidades. Em vez disso, mantiveram os olhos abertos para oportunidades ocultas enquanto se moviam. A serendipidade não está disponível para os estagnados ou sua mente estreita. Apenas a ação aberta e consciente cria.
A ação da beleza não permite ou a beleza de uma boneca de porcelana. A ação não é para quem deseja parecer intocada e sem uso. A ação é linda por causa da bagunça que deixa pelo caminho zigue-zagueante do rosto com cicatrizes. O coração partido. A verdadeira confiança que só pode vir com ação experiente cria o tipo de beleza que se aprofunda com o tempo. Não a fachada da beleza que luta contra o tempo com a humildade do Botox. Meu desejo para você, Calistos, é que você sobreviva tantas batalhas na carne como você já lutou em sua imaginação. Talvez então você adquirirá a humildade de um homem e não se comporta mais como o semideus que você presume ser. De Anna Case nos portões de fogo de Steven Pressfield. Sua imaginação pode avançar sem o corpo, mas seu corpo não pode deixar sua mente para trás. As batalhas da carne também são da mente. Lendo um livro pode enviar sua imaginação anos à frente para um futuro ideal onde você não cometeu erros, onde você lida com as adversidades na perfeição. Sem esforço, conhecimento sem prática pode criar uma espécie de arrogância que é perigosa. O mesmo vale para o iniciante de sucesso. Se sua primeira aventura for extremamente bem-sucedida, você acreditará que não pode errar em isso ou deixará imprudente em seu segundo empreendimento. Você ficará cego para as fraquezas de seu próprio plano e para os pontos fortes de seus concorrentes. A ação nos ensina que ninguém é invencível. Aqueles que pensam que vivem na abstração e se deixam vulneráveis. Em geral está se concentrando na ação em vez da abstração. Eric Ries documenta que essa transformação apresenta a estrutura geral de sua metodologia de gerenciamento em seu grande livro A Inicialização Enxuta. Uma das chaves fundamentais que ele discute é o MVP do produto mínimo viável. Este é um produto rápido e barato para construir e testar uma hipótese fundamental. Isso permite que uma startup prove seu conceito e arrecade dinheiro, ou fale rápido e tente algo novo sem gastar muito dinheiro. Permite que empresas estabelecidas continuem inovando sem arriscar todo o seu negócio. Abstração e excesso de planejamento é que eles preferem descobrir a maneira mais barata possível de tomar teste de ação de um produto nos mostrará se existe ou não um mercado para ele testar. Nosso próprio sonho nos mostrará rapidamente se realmente gostamos ou o que mais precisaremos fazer para realizá-lo. Os MVPs precisam de coragem para colocá-lo. Algumas suposições para o teste. Se os clientes reagem da maneira que esperamos, podemos interpretar isso como uma confirmação de que nossas suposições estão corretas. Preste atenção testando os duvidosos com os custos reduzidos de tentar coisas. Isso significa que o valor de ouvir os duvidosos está em um nível histórico baixo. Eles não sabem o que é possível. Você também não quer seu esforço e audácia para executar o teste. Vamos deixar. Você sabe com certeza não se trata de saber o que vai funcionar, mas de encontrar o foco nas soluções. Então o que importa? Quando a causa da escuridão difere, a ação de Pericles direciona sua atenção para descobrir soluções em vez de brincar com causas sem raízes. A história por trás de algo muitas vezes importa menos do que pensamos. Melhor para lidar com a coisa, pois são ações enxutas. Parte 2. Enquanto você considera a construção de seu próprio produto mínimo viável, deixe esta regra simples ser suficiente para remover qualquer processo ou esforço de recurso que não contribua diretamente para o aprendendo que você busca. As startups de Eric Ries focam seus testes para responder às questões mais importantes que você deveria. Também tende a haver uma relação inversa entre o que é importante em nossa vida e quanta atenção damos a isso. É uma espécie de foco doentio em responder às perguntas que são deixando você mais louco. O que eu quero fazer da vida? Ir ao tentar diferentes empregos num nível mais baixo que você gosta de fazer. Quais ambientes se sentem em casa? Qual profissão tem as pessoas que você mais gosta? Por que estou tão fora? De ovelhas param de comer, que começam a malhar param de ler sobre fitness até que você tenha adquirido o hábito das duas primeiras, porque não consigo uma outra significativa. Tente sair em encontros. Preste atenção. Você descubra que trate sua vida como um experimento. Treine-se para executar testes da maneira mais rápida e barata possível.
Os testes não duram para sempre. De 2 semanas, você pode fazer qualquer coisa por 2 semanas, toda a vida é um experimento. Quanto mais experimentos você fizer, melhor. Ralph Waldo Erro de Emerson torna-se informação quando a ação correta não funciona. Fornece a você informações que os cientistas sabem disso muito bem, principalmente porque suas taxas de falha são extraordinariamente altas. Um bom cientista vê mais em seus fracassos do que em seus sucessos. Diferente, apenas pensamos que somos. A ação nos mostra do que somos capazes e o que ainda não somos. Nosso neocórtex é bom em muitas coisas que suas capacidades de profetizar nos lançaram muito além de qualquer outra espécie que conhecemos. Quando se trata pensar que uma coisa em que não é tão bom é determinar nossas habilidades, nosso ego vai explodir nossas capacidades fora de proporção ou reduzi-las em algo vergonhoso para a maioria de nós. Lado completo. Em vez de adivinhar, tente ver onde estão seus pontos fracos e identificar seus pontos fortes. A ação mostra quanto vale seu plano. Os irmãos Wright estavam tentando fazer uma máquina voadora, então todos os outros eram a diferença que os irmãos Wright tinham $1000 para trabalhar, enquanto outros tinham milhões? Isso não faz nenhum sentido. Grandes corporações com centenas de cientistas e engenheiros deveriam ter facilmente destruído esses 2 irmãos da bicicleta, que não destruíram por causa de mais uma diferença fundamental. Os irmãos Wright tiveram tantos voos de teste em um único mês. 1900 em seguida, seus rivais corporativos tiveram em um ano como, ao se concentrar na ação, fariam um voo de teste com falha e, em seguida, fazer pequenos ajustes em seus planos originais. Eles logo estariam prontos para o próximo voo de teste e repetiram o processo repetidas vezes para seus concorrentes de grande orçamento. Voltaria à prancheta com cada tentativa fracassada, desperdiçando grandes quantidades de tempo e dinheiro. Os irmãos Wright se concentram em ação e permissão, fazer com que eles aprendam mais rapidamente e obtenham uma resposta que seus concorrentes se concentram no planejamento os tornou mais lentos, caros e, em última análise, uma ação menos eficaz demonstra o que funciona melhor do que uma ideia abstrata. Pode ser facilmente esquecido. A ação dá sentido ao absurdo. Clareza mental é filha da coragem e não o contrário. Assim, deixar o leito de Procusto. A crença mais racional pode parecer irracional. O mundo é uma bagunça e aqueles que pensam que entenderam isso estão frequentemente errados. A ação certa faz sentido sem sentido quando a abstração apenas levaria à frustração. Quando você age, você prova se algo vai funcionar ou não. Você dá um passo, seus olhos estão no caminho, não no caos que o cerca. Nosso trágico erro: acreditamos que nós deve compreender algo antes de agir, quando na verdade só podemos compreender totalmente algo depois de agir. A ação cria impulso. Se você for para o ginásio quando estiver cansado, você voltará para casa se sentindo revigorado. Amanhã você pode estar ansioso para ir, mas você sabe que não precisará. Se estiver com vontade de pizza, mas peça salada em vez disso, você encontrará um sentimento de orgulho. A próxima escolha saudável vai ser mais fácil. A página em branco está petrificado no meio da página. Você não se lembra o que não ter nenhuma ideia. Parece que esse ímpeto não é invencível. Todos os dias há forças dentro de vocês sem impedi-los de pessoas esperando explicações que sua mente diz você para fazer uma pausa. Você está muito cansado. Sempre há algo novo para superar. A consistência na ação vence cada vez que a ação usa suas fraquezas para jogar pelas regras de David. Você tem que estar desesperado. Você tem que ser tão ruim que não tem escolha. Malcolm Gladwell. David e Goliat. Quando você age, suas fraquezas não apenas desaparecem, elas se tornam úteis. Sua vida inteira você transformou por causa de suas fraquezas. O garoto gordo que tinha que ser engraçado para ser aceito na escola e agora tem um comedy central presents especial. O garoto pobre que não tinha nada, acostumado a trabalhar duro e agora dirige um negócio com uma fonte ilimitada de energia. Ninguém entende. Isso é verdade para muitos dos empresários mais fortes lá fora. A ação nunca foi opcional. Eles tiveram que agir com a garota feia que se divertiu, ficou saudável e agora é um anjo da Victoria's Secret. Richard Branson. Esta é Lexi Jaize, o bandido.
A lista continua e, por fim, descobre-se que os órfãos têm uma vantagem na vida, pelo menos na área de realização, porque têm fortes inseguranças contra as quais lutar para compensar. Como você compensou suas fraquezas, como prestar muita atenção a elas, causavam-lhes mais ou menos problemas. Se usadas como plataformas de lançamento para a ação, suas maiores fraquezas podem se tornar suas maiores forças. Coisas das quais você se arrepende. Pense nas coisas que você sabe que vai se arrepender no futuro. As mais dolorosas são os atos de omissão, de não fazer algo. Esses arrependimentos duram para sempre. Sua crônica dor, que vem de atos de comissão, é mais aguda, dói mais imediatamente. Nós se arrepender daqueles dois, mas não por tanto tempo. E quase sempre aprendemos algo. Temos outro dente em nossa armadura, mas não morremos. O arrependimento é eterno para aqueles que não agem. Para aqueles que o arrependem, cessa assim que a ação começa. Humilhar um gráfico de plano ou projeção pode fazer você se sentir invencível. É tudo que existe, você não consegue ver. É tão bom quanto uma ação feita. Requer que você volte à realidade. Ela o força a ver os detalhes que você negligenciou, as forças econômicas que você não poderia ter previsto, o excesso de otimismo com que você se vendeu para vender seus investidores em ação. É o grande equalizador que provará à pessoa deprimida que ela não é necessariamente tão ruim quanto pensa. Provará à pessoa maníaca que eles não são nem perto do Deus. Eles se veem como ação. Mostra quando o imperador não está usando roupas. A ação o força a lidar com as coisas, não como você quer ou acredita que sejam, mas como elas são. A oposição torna-se o seu combustível. O impedimento para a ação avança. A ação que está em o caminho se torna o jeito que Marcos Aurelius a coisa mais difícil que você já fez de você. Super-heróis maiores só podem atuar no auge quando um super-vilão chega à cidade. É por isso que eles não os derrotam de uma vez por todas. O único motivo da batalha de Davi com Golias é memorável porque não parecia que Davi deveria ter vencido. Acontece que o azarão ganha o tempo todo nos esportes ou negócios. O azarão está sob uma força maior. Então eles são capazes de empurrar com mais força. Eles são capazes de chame uma força de energia e tânticas no confortável. Nunca poderiam convocar abstração. Nós mostraremos que é impossível. A ação é o processo de possível. Você sabe o que eu finalmente aprendi depois de muito tempo. É basicamente, se você quer algo suficiente, a menos que esteja totalmente sem habilidade, mas se você quiser algo suficiente e continuar pressionando, você provavelmente chegará lá, porque ninguém está resistindo com a mesma quantidade de energia. Robert Gottlieb, lendário editor que trabalhou com Robert Cara, Joseph Heller, a ação de Toni Morrison e Bill Clinton ensina com respeito. Quando você ensina aos outros por meio de suas ações, você pula a pretensão de saber o que é certo para eles. Você transmite lições incorporando-as em vez de tentar falar sobre elas de forma persuasiva. Não há uma única maneira correta. Viver as maneiras são tantas quanto as pessoas que a ação viva ensina um padrão geral. Em vez de ditar um caminho definido, a ação oferece lições de como, em vez de o que. Uma educação em ação não oferece todas as respostas, mas fornece a motivação para procurá-las. Perguntando por que você está blogando, por que você quer escrever um livro, por que você acha que as pessoas gostariam disso, por que você quer aquele emprego, por que você quer namorar essa pessoa, por que você merece se parecer com seu trabalho, por que você acha que alguém se importaria com o que você tem a dizer, por que você acha que sua solução vale a pena, por que parar de justificar. Comece a agir. Enquadramento. Quando seu foco está em agir, você notará uma mudança em sua mente. Está se tornando primordial ver oportunidades no caos, porque está começando a ver a realidade. Não é o que eu deveria pensar sobre isso, é o que farei sobre este tipo de reformulação. É fundamental. Você pode trabalhar nisso em sua mente, reformulando conscientemente as situações, ou você pode permitir que siga sua dedicação em agir usando quaisquer peças que estão à sua frente para construir talvez não o que você tinha em mente, mas algo que a ação liberta da ideologia. O mundo está
está sempre perto da catástrofe, mas parece para estar mais perto agora vendo essa catástrofe se aproximando. A maioria de nós se refugia na ideia. Pensamos que essa catástrofe, essa crise pode ser resolvida por uma ideologia. A ideologia é sempre um impedimento para relações diretas e que impede a ação de Jiddu Krishnamurti imediatamente o liberta de suas ideologias. Portanto, que é uma reconciliação impossível e invisível de ideias conflitantes para a harmonia total, focando no trabalho ou situação diante de você, torna claro que a escolha mais óbvia se torna clara quando você preste atenção. Quando você deixar de ter uma ideia de como as coisas deveriam ser, então você se abre para a melhor escolha atual. Senhor, isso é fácil de executar e funciona. Ou esportes, desde que tenhamos alguma experiência com eles. É mais difícil no relacionamento com outras pessoas. Nossas expectativas sobre como nossos pais ou chefes devem se comportar nos torna cegos para como poderíamos agir. Dadas as circunstâncias atuais, não devemos aplicar ideais românticos aos outros se quisermos nos conectar com eles, mesmo as expectativas de que elevem suas expectativas. Levantado, crie cultura. Temos que criar cultura. Não assista TV, não leia revistas, nem mesmo ouça a NPR. Crie seu próprio roadshow. O Next Nós do espaço e do tempo onde você está agora é o setor mais imediato do seu universo. E se você está se preocupando com Michael Jackson ou Bill Clinton ou outra pessoa, então você está sem poder. Está dando tudo para ícones que são mantidos por uma mídia eletrônica para que você queira se vestir como X ou ter lábios como Y. Este é o cérebro. Esse tipo de pensamento Terence McKenna. Muitas vezes olhamos para a cultura, algo que precisamos descobrir para que possamos nos encaixar nela ou tirar proveito disso em algum. Como isso é exaustivo e, em última análise, fútil, em vez de assumir a postura de que devemos nos conformar a uma cultura fora de nós, podemos, em vez disso, decidir incorporar uma cultura de nossa própria criação. Cada ação que tomamos define nossa cultura pessoal e se expande. Quanto mais você se concentra tomando atitudes ousadas, mais as outras pessoas vão sentir que também podem ser ousadas. O fato de você não saber sobre Justin Bieber espalha a ideia de que cada movimento dele não é uma informação necessária para participar da sociedade. O boêmio tem permitido que grupos de pessoas com ideais impopulares prosperem por séculos. Você também pode escolher rejeitar ou melhor, ignorar certas regras que a sociedade é colocada antes de você. Alguns vêm com pouco ou nenhum custo, ou uma mudança em seu estilo de vida pessoal, comendo alimentos de café da manhã na hora do jantar. Outros são muito mais fáceis de alcançar. Quando você se junta a um grupo de pessoas, é mais fácil evitar o capitalismo quando você está vivendo em uma comuna do que em Manhattan. Isso é tudo diversão cultural. E o que é real é você e seus amigos e suas associações, seus altos, seus orgasmos, suas esperanças, seus planos, seus medos. E nos disseram não somos importantes, somos periféricos. Pegue um diploma, pegue um emprego, pegue aquilo jogo. Você não quer reivindicar sua mente para tirá-lo das mãos dos engenheiros culturais que querem transformá-lo em um meio cozido, consumindo todo esse lixo que está sendo fabricado com os ossos de um mundo agonizante. Terence McKenna vendendo ladrilhos. Tenho um amigo que conseguiu um emprego vendendo ladrilhos na faculdade e ele estava com medo. Conversei com ele no primeiro dia em que ele começou. Foi muito estressante entrar em uma loja onde eu não era procurado. Ele me disse que 2 semanas depois nós conversamos no telefone, ele ainda não tinha me vendido, o que era desmoralizante, mas ele começou a ficar mais confortável indo às lojas para vendê-las. 6 semanas depois, ele vendeu 1 tonelada de ladrilhos e estava se divertindo refinando seu argumento de venda. Tornou-se um jogo que eu perguntei ele o que ele estava fazendo que era diferente. Eu não sei nada realmente, eu só estou fazendo isso há um tempo. Eu acho que quantas vezes você já ouviu essa história? Você provavelmente a experimentou antes do primeiro beijo. É aterrorizante. O segundo é divertido. Ninguém comete time do colégio sem experimentar jogar primeiro. Ninguém escreve bem sem escrever mal primeiro. Na verdade, a maioria dos escritores dirá que ninguém escreve bem editando. Apenas faz parecer que a ação repetitiva não só o torna melhor, mas também torna mais fácil começar novamente amanhã, mais profundo, conhecendo a mais sabedoria em seu corpo.
corpo do que sua filosofia mais profunda. Friedrich Nietzsche na fala destas extra, não se preocupe em definir sua filosofia ou crenças para os outros. Uma obsessão com a explicação muitas vezes nos leva a pensar que estamos agindo quando estamos apenas encontrando uma maneira mais inteligente de estagnar. Lembre-se das palavras de Nassim Taleb: é muito melhor fazer coisas que você não pode explicar do que explicar coisas que você não pode fazer. A um nível mais profundo de conhecimento dentro de seu corpo abaixo de sua mente consciente, então você jamais será capaz de explicar uma explicação científica. O estudo pode descobrir algo sobre o aumento do potencial criativo, mas pode não ter nenhum efeito sobre você. Você pode não reagir às coisas da mesma maneira que a maioria de seus sujeitos. Lembre-se de que poucos estudos descobrem algo que afete 100% das pessoas. Mesmo aquele que você não pode ver claramente, há constantemente um N igual a um experimento sendo executado no fundo de seus ossos. Esqueça o dano. Escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta duro e você não foi. Marco Aurélio. Ação. Esquece de ser prejudicado. Treine para a frieza. Voltaire disse ao primeiro duque de Marlborough que o segredo do sucesso militar é coragem tranquila em meio ao tumulto e serenidade da alma em perigo, que os ingleses chamam de cabeça fria. A melhor maneira de expor a cabeça fria por meio do treinamento de ação é o acúmulo de ações que tomamos para nos preparar para um 90 nível de escala de poder, e cria uma familiaridade com os inexperientes no calor de uma crise, que você sabe exatamente como agir porque já agiu dessa forma muitas vezes antes. Essa é a origem de um ditado comum nas Forças Armadas: você não se levanta quando afunda no seu nível de treinamento. A ação repele o estresse antes de entrar em soldados de batalha. Verificam seus equipamentos repetidamente. Isso é importante para a segurança ainda mais do que acalma os nervos por meio de ações repetitivas antes de uma entrevista de emprego ou os rituais de raspar, passar sua camisa e engraxar os sapatos. E para sua mente, em preparação para um tipo diferente de envolvimento. O estresse é como um mosquito. Assim que você para de movê-lo, ele se deleita com você. Sempre que você se senta ociosamente, pensamentos estressantes chegam em ação de enxames. Age como um repelente, o repelente contra a ansiedade que mantém aqueles sugadores de sangue. A ação afastada cria tolerância para falhas com foco em agir. Muda o foco do fracasso para o que foi aprendido com a falha. Chances, mas quem as aproveitou? Suplicar chance. Conquistou a chance e deu chance ao servidor e capitão. As oportunidades mais poderosas vêm quando parecia não haver nenhuma, quando todos os outros jogaram suas mãos em desespero. Você permanece focado em agir. Você vê oportunidades porque você está engajado na realidade, em vez da triste percepção e abstração dela. Warren Buffett chama de uma perspectiva de negócios quando o mercado de ações quebra, porque dá a ele a oportunidade de obter ações mais baratas. Muitas grandes empresas começaram em recessões e depressões. Quanto mais cansado você fica, mais cansada a sua concorrência fica. A cada dia que você volta ao trabalho para trabalhar, seus concorrentes cairão. Quanto mais você empurre, menos competição existe. Mas perguntas existem certas perguntas que só podem ser superadas pela ação. Estou feliz assim que me perguntam. A felicidade desaparece e ela retorna logo depois de ser esquecida. Qual é o meu propósito na vida? Poucas pessoas. Não há resposta de Deus ou do cosmos, ou você tem que se decidir por algo que vem de você, que eu acho que você provavelmente não vai acreditar totalmente, ou você precisa desistir da pergunta. Demorou muito tempo para admitir, mas eu finalmente descobri que a vida é muito mais sobre ação do que propósito. Execução de abstração importa muito. Eu amo essa pessoa. Assim que você pergunta, você se desapaixonou? O amor pode ser o menos compreensivo coisa possível na existência. Uma explicação biológica não é uma explicação que importa para viver. Porque viver, porque você já está respirando, porque você pode agir. É claro que a resposta real está além do porquê, está na ação que você executa agora, a seguir, para sempre. Aplicando lógica a perguntas ruins é uma fórmula para a frustração, estagnação e
profunda angústia existencial, evitando que isso só seja possível através da ação correta. A ação torna impossível perder tempo quando você participa da ação correta. Não há absolutamente nenhuma maneira de você estar perdendo tempo. Você está fazendo progresso, está aprendendo que está ciente das possibilidades emergentes. A ação revela o sonho real. Há uma diferença de distância entre querer algo e gostar. Às vezes acabamos gostando das coisas que queremos, às vezes, queremos coisas que não gostaríamos. Na verdade, a maioria das coisas que parecem incríveis no abstrato são na verdade cinema extremamente tedioso pintando outro sonho. Entre aspas, as carreiras foram romantizadas a ponto de estarmos tentando nos sentirmos culpados se não os desejamos para nós mesmos. Nossa imaginação nos conta contos de fadas sobre essas vidas, sobre a fama, a riqueza, a felicidade que podem levar a um feliz para sempre para você. Você pode descobrir que o tédio e as desvantagens valem a satisfação. Você também pode descobrir que eles não são tão sonhadores quanto você imaginou, que há apenas uma maneira de descobrir experimentando carreiras fantasiosas entre aspas e outras opções para você mesmo, não lendo sobre elas nos livros, experimentando-as na prática. Agir é se libertar de contos de fadas e conectando-se à realidade com o processo real de chegar a algum lugar. Talvez você goste do que deseja, talvez seu sonho seja o seu sonho real. Você não saberá até que você se mova em direção a ele. Certamente será perguntado por que aqueles que estão sendo deixados para trás. Às vezes há uma resposta perfeitamente boa, às vezes não há e às vezes não deveria haver. O mundo implora que você se justifique. Você implora-o para se justificar, para explicar exatamente por que você faz o que faz. Eles exigem uma história que faça sentido. Às vezes não há uma, pelo menos nenhuma, que você possa colocar em palavras. A única história real são suas ações. Elas podem parecer aleatórias a princípio, como elas não faz sentido depois de um tempo. Embora eles farão depois de um tempo, eles serão claros o suficiente que carregam uma explicação além de qualquer coisa que você poderia inventar. Comparar-nos a outro. Não há melhor treinamento para a autossuficiência do que a ação que exige toda a nossa atenção e a coloca em uso. Por outro lado, é quase impossível não comparar o nosso a outros em abstração. Você define objetivos com base nos objetivos de outros. Você define expectativas com base nas expectativas dos outros. Você decide seu valor com base na competição de outros. Pode certamente nos fazer avançar. O perigo está em competir com alguém correndo uma corrida diferente, ou alguém que está a caminho de um muito à frente. No primeiro caso, você se concentra nas coisas erradas. No segundo, você ficará desmoralizado e perderá sua motivação. A ação liberta desses perigos e então eventualmente te torna invencível para eles. No ser humano é o amor fati, que não se quer nada diferente, nem para frente nem para trás, não em toda a eternidade. Não apenas desnudar o que é necessário e muito menos ocultá-lo, mas amá-lo. É transformado ou amplificado para o bem da vida. Tudo em nossa história ajuda a nos empurrar. Cada fraqueza cria nossas forças. Tudo o que devemos fazer agora podemos fazer. Tudo o que acontece deve acontecer não porque foi ordenado, mas porque aconteceu. E aconteça o que acontecer deve ser usado. Otários tentam ganhar argumentos, não otários tentam vencer a ação. Parece sobre a vitória final transcende argumento de que o argumento é derivado. Portanto, secundária às ações e suas consequências. A ação imediatamente remove você da briga. Ela o separa daqueles que têm medo de fazer o movimento. Você não pode agir e permanece mesquinho em ações materiais ou fúteis. Não finge ter uma resposta para tudo, mas aceita que pode ser a resposta. Parte 6. Moldar ações. Ser ótimo no ato. Como você pensou adequar a ação à palavra e a palavra à ação. Shakespeare. O que é útil? Ruminar ou voltar ao trabalho, pensando nela, dizendo não ou descobrindo se ela vai dizer que sim, considerando as vidas que você poderia ter vivido ou fazendo um balanço do que está disponível para você nesta vida, pesquisando nutrição ou cortando açúcar de sua dieta, desejando que seu parceiro seja diferente ou dando a eles amor por quem eles estão lendo. Lista sobre o que pessoas de sucesso fazem ou dão o primeiro passo no projeto que você tem adiado. É mais útil cada vez que o trabalho necessário para amar, criar, para viver, força Demosthenes de ação
geração futura é o grande grego orador, escondido em um abrigo que ele construiu a fim de se educar. Ele envergonhou metade de sua cabeça para que ele ficasse muito envergonhado de ir para fora. Ele moldou seu ambiente para forçar a ação correta no futuro. Olhe em volta o que você pode fazer hoje, isso forçará o comportamento desejado amanhã. Demóstenes foi perguntado depois que ele ficou famoso por seus discursos com os traços mais importantes da linguagem fazendo o trabalho. Ele resumiu em 3 palavras: ação, ação, ação. Processo. Nick Saban, o treinador principal do time de futebol da Universidade do Alabama, mantém seu time focado no processo. Não pense em ganhar o campeonato da SEC, não pense no campeonato nacional, pense no que você precisa fazer nesse exercício, nessa jogada, nesse momento. Esse é o processo. Vamos pensar no que podemos fazer hoje. A tarefa em mãos, o passo à sua frente, é a coisa mais importante do mundo. Quando você chegar ao grande jogo, então essa será a coisa mais importante do mundo. Sua maior oportunidade é sempre agora. Simplicidade. Abrimos este livro com a seguinte citação: sua palavra para visitar o pepino é melhor do que jogá-lo fora. Há amoreiras no caminho, então vá em volta. Isso é tudo que você precisa saber. Marcos Aurelius. Problema, ação, cutucar e prode encontrar. Ação de afastamento simplifica o processo. Enquanto lida com problemas complexos, ação permite improvisação. Vacilar puxa uma balada inevitavelmente por circunstâncias, reverte imediatamente para você e não perca o ritmo. Mais do que você pode ajudá-lo a ter uma melhor compreensão da harmonia, se mantiver voltando a isso. Marco Aurélio. Cebola quebrada. Continuação correta. É impossível. Surpresas desagradáveis e agradáveis são uma das poucas coisas garantidas nesta vida. Uma surpresa nos faz recuar para dar um passo para trás e nos questionar. Não podemos ser em um fluxo perfeito o tempo todo. A ideia é diminuir o tempo gasto com inação e maximizar o tempo que gastamos agindo. Não é tudo ou nada, é incremental. Pratique, não tema a vacilada, use-a como um gatilho. Treine-se para inclinar-se na vacilada. Tudo o que precisa é consciência e disposição para se sentir desconfortável por um segundo. Você não vai morrer. Como determinar a ação correta? 2 regras. Parem de considerar. Se você deve parar de considerar, se você está pronto, fica mais difícil e mais fácil. A ação te empurra para mais alto. Os problemas que você enfrenta não diminui, eles ficam maiores, muito maiores. Essas são as más notícias. As boas notícias: você é mais capaz, você provou sua coragem. O dragão é maior porque você é mais forte. A ação será seu legado. Quem tem um desejo veemente de fama póstuma não considera que cada um daqueles que se lembram dele também morrerá muito em breve. Marco Aurélio. Não podemos escapar do fato que queremos deixar o mundo com o lembrete de que estivemos aqui uma vez em algum nível. Não faz muito sentido. A mente que está desejando ser lembrada provavelmente terá ido embora, não terá nem a chance de pensar em ser lembrado por alguma pessoa. Ele pode se dar ao luxo de colocar seu nome em estádios de futebol ou prédios altos. Algumas pessoas deixaram tumbas grandes, algumas deixaram autobiografias, algumas deixaram fortunas enormes, algumas deixaram descobertas científicas. Algum glorioso filho da puta lá fora nos deixaram o sanduíche PBJ. Contribuições. No entanto, o acúmulo de interações que você tem com outras pessoas certamente será maior. A maneira como você está no mundo importa mais do que o que você faz no mundo. Isso é importante que você espalhe o que quer que seja. Se você for decididamente estável emocionalmente e otimista, então você vai dar aos outros a permissão de serem o mesmo. Quando você se libertar de pensar demais e se comprometer com a ação, você irá libertar os outros, não por espalhar a palavra ou falar sobre este livro, embora isso fosse ótimo, mas apenas por ser assim. Pense em um momento em que você tive medo de dar um salto. Você procurará por outras pessoas que deram o salto, então você verá que é uma possibilidade. Quando você sorri para alguém em vez de se preocupar falando sobre o que eles estão pensando sobre você, você torna o dia deles melhor e o seu melhor. Quando você faz o que você tem vergonha de fazer, você fornece alívio para todos ao
ao seu redor que estavam com muito medo quando você acreditava que a ação que você tomava é mais importante do que um propósito abstrato. Você pode tirar um espectador de uma crise existencial com você se você puder fazer isso. Eles podem para esses momentos multiplicados. A pessoa que você sorri que enquanto esperava na fila do supermercado estava planejando cometer suicídio mais tarde naquele dia, agora eles estão supondo que eles podem continuar a viver e prover o bem para os outros, que, então, proporcionarão mais bem para os outros. Ficar calmos no meio de uma emergência dará consolo para os outros. Agora outros obterão consolo deles. É chamado de efeito borboleta. Nós, como os humanos, são terríveis em acreditar no que não está certo na nossa frente. Às vezes sentimos que não estamos fazendo nada, como se nossas vidas não importassem. Isso é impossível. Se você acha que não pode criar qualquer mudança, então você irá criar mudanças ao espalhar a ideia de desesperança. Tudo que você importa, haja de acordo, haja bem no momento e tenha realizado uma boa ação por toda a eternidade. João Caspar Lavaterra. Sobre o autor Kyle Ashton Rotor, é um escritor que foi empresário e tudo o mais que parecia bom na época. Mandou um tweet para ele em Kyle SCH. Desculpe-me se você quiser começar seu hábito de ação. Kyle criou um curso para você no curso de ação. Obrigado por ouvir.